Olá, queridos, graça e paz. Para a nossa reflexão na carta aos Romanos, no dia de hoje, eu quero convidá-los e convidá-las a irem no texto que está no capítulo 6, no versículo 1, que diz o seguinte: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Bom, eu penso que nesse trecho que nós vamos entrar agora, no capítulo 6 da carta, é um tempo em que o apóstolo Paulo faz uma espécie de ponte, de transição entre o que ele havia comunicado até o capítulo 5 e o que ele vai passar a comunicar daqui para diante. Alguns estudiosos pensam em fazer uma separação muito rígida entre as etapas da carta, como se até o capítulo 5 fosse só sobre a justificação, o capítulo 6, 7 e 8 sobre só santificação, capítulo 9, 10 e 11 sobre a história de Israel e do capítulo 12 e seguintes sobre a vida prática do Evangelho. Mas penso não ser essa a ideia, até porque o apóstolo estava escrevendo uma carta e não podemos esquecer isso. Carta, ela não é separada por versículos e capítulos. Isso aconteceu muito mais de 1000 anos depois. Na verdade, o que o apóstolo está fazendo é redigindo um texto contínuo, obviamente com algumas nuances em uma parte, outras em outro, mas é uma carta, é um texto contínuo. E não dá para nós termos uma rigidez, uma ruptura de assuntos entre um capítulo e outro. Na verdade, o que nós temos aqui é uma pequena transição, uma mostra do que há que se pensar sobre o que viria paulatinamente a falar sobre a santificação. Mas aqui ele começa fazendo a pergunta-chave que muitos de nós, inclusive na nossa era, ainda fazemos. E a pergunta é: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Bom, essa pergunta ela é quase que natural em relação ao que o apóstolo havia falado no capítulo 5. Ele termina o capítulo 5 falando no versículo 20 a seguinte coisa: Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Veja que se onde abundou o pecado, superabundou a graça, a pergunta natural que se segue é essa: que diremos, pois? Continuaremos pecando, já que quanto mais eu peco, mais a graça se manifesta? Pois bem, penso que aqui o apóstolo trata desse assunto porque há uma leve ou total incompreensão do que ele havia falado em toda a sua carta até o capítulo 5. Pensar em algum momento que é possível continuar pecando para que a graça aumente é, no mínimo, dizer e atestar que não entendeu absolutamente nada da doutrina da graça. O que o apóstolo quer nos dizer nesse momento é exatamente isso. O que é que você entendeu sobre a doutrina da graça? É possível continuar pecando? É para isso que a graça existe? Essa é a tentativa de muitas pessoas que querem transformar a graça em libertinagem. Mas eu quero dizer para vocês o que o apóstolo também disse nessa carta. Em toda a carta ele vem dizendo para a gente que graça não é ambiente para pecado. Graça é ambiente para arrependimento. Logo, essa pergunta é incabível para algum cristão que tenha minimamente entendido a doutrina da graça. Hoje, em que se fala sobre relativizar tudo, hoje, numa época em que tudo é relativo, nada é absoluto, as pessoas tendem a ter relacionamentos fluidos, não só uns com os outros, mas também com Deus. E penso ser esse capítulo 6
uma parte da resposta que nós precisamos sobre o que é vivermos a doutrina da graça. E quero dizer para você que graça não é de fato o ambiente para pecar. Deus providencia a graça para que eu e você, ao detectarmos pecado em nossa vida, ao nos defrontarmos com as nossas ações pecaminosas, nós saibamos que há chance de resgate e de restauração. E essa única chance está na graça que Deus disponibiliza para cada um de nós. Que Deus nos abençoe.